Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso, hoje, na nossa segunda aula, veremos um pouco mais sobre a linguagem de marcação HTML. Só para relembrar um pouco, já que falamos sobre o HTML na aula anterior, o HTML é uma linguagem de marcação usada para criar os sites e as páginas web. O HTML ele pode ser escrito em qualquer editor de texto, inclusive em um simples bloco de notas. A linguagem HTML ela é composta de tags e de elementos. As tags elas são case insensitive, ou seja, elas não diferenciam letras minúsculas de letras maiúsculas. As definições das tags são feitas entre o início e o fim das tags. Aqui um exemplo de como elas são declaradas. A tag de início ela vai ter sinal de menor e sinal de maior, e entre os sinais o nome da tag. E a tag de fechamento, antes do nome da tag, ela tem uma barra. E entre as tags de início e de fim vai ter o conteúdo referente a essa tag. Os elementos, eles são tags, mas que fazem parte da estrutura básica de um documento HTML. Ou seja, todo documento HTML vai ter que ter esses elementos de forma obrigatória. Os elementos, eles podem possuir alguns atributos que nós veremos um pouco mais à frente. Aqui temos uma imagem que representa a estrutura básica de um documento HTML, ou seja, todos os elementos que devem fazer parte de todo documento HTML. Então, a tag doctype HTML, que normalmente vem no topo do arquivo, ela serve para que o navegador possa saber qual o tipo de arquivo que está sendo lido e qual a versão do HTML está sendo utilizada. Então, logo após é aberto o escopo HTML. Então, todas as outras tags devem vir dentro do escopo do HTML. Dentro do escopo head são declaradas informações a respeito da página, como título, qual a linguagem da página, apenas informações adicionais. O que vai aparecer realmente na nossa página, no nosso navegador, são as informações que estiverem dentro do escopo do body. O body seria o corpo do nosso site. Dentro do escopo body é onde vai ficar todo o texto e as informações e imagens que queremos mostrar para o usuário. Agora vamos aprender sobre as tags de cabeçalho. Elas são usadas para definir os cabeçalhos do site. Os cabeçalhos são, digamos que, os títulos dos textos. Eles possuem uma margem antes e depois. Ou seja, quando você utiliza a tag de cabeçalho, ela vai usar uma margem antes e depois desse texto, para dar uma maior ênfase. São usados na indexação pelas ferramentas de busca. Ou seja, quando você pesquisa sobre um determinado tema no Google, por exemplo, seu site vai aparecer nessa busca, nessa pesquisa, dependendo do que foi definido no cabeçalho do seu site. Apesar das tags de cabeçalho deixarem os textos maiores para dar maior ênfase, não deve ser usado apenas para deixar um texto maior ou mais largo. Para isso existem tags específicas que veremos mais à frente. A sintaxe da tag de cabeçalho é HN, onde N você vai substituir pelo número do elemento do cabeçalho, que pode ser de 1 até 6, onde 1 o texto é maior e 6 o texto é menor. Ou seja, se você quer um texto maior, um título maior, use um valor menor, 1 ou 2, pois o 6 vai deixar o texto um pouco menor. E entre as tags, óbvio, você vai colocar o texto que você quer colocar no cabeçalho, ou seja, o texto do título. Aqui está um exemplo de como usar a tag. Abra a tag aqui, ele usou o 1, que é para dar uma ênfase maior no texto, e colocou o texto seja bem-vindo. Ou seja, quando você abrir esse texto no navegador, esse texto seja bem-vindo vai estar com maior ênfase diante dos outros textos. Eu vou criar aqui um arquivo HTML, certo? Salvar. Eu vou salvar ele na minha área de trabalho. Eu vou chamar ele de teste
teste.html. Então o texto, você pode colocar aí qualquer nome no seu arquivo, só que ele tem que ser salvo com a extensão .html. Então, agora que eu criei o arquivo, eu já criei aqui a estrutura básica do HTML. E agora eu vou colocar o nosso título, né, o nosso cabeçalho. Então para isso eu vou abrir a tag aqui, H1, fechar ela, barra H1. E aqui dentro eu vou colocar o texto que eu quero que fique como cabeçalho do meu site. Aqui, o título. E só para usar como exemplo, que quanto maior o número dentro da tag H, junto com H, menor vai ser o texto, eu vou colocar outro texto usando a tag H3, por exemplo. Então abri, fechei H3 e aqui eu coloco que é um subtítulo. Para ver o resultado é só salvar o nosso arquivo. E aí você vai lá onde você salvou o seu arquivo e pede para abrir o seu arquivo com o navegador. No meu caso eu vou usar o Chrome. Então, aqui está o nosso título, né, em tamanho maior e em negrito para dar uma maior ênfase. E aqui o H3, ó, ele já vem um pouco menor, certo? Então quanto maior o valor, menor é o texto. Estilos de formatação servem para definir o estilo de um elemento HTML. Para isso, utilizaremos um atributo chamado de style. Para utilizar o atributo style, você utiliza ele dentro da tag que você quer alterar, dentro do documento HTML. Então, a sintaxe é essa: nome da tag, o atributo style, igual, e entre aspas duplas, você vai colocar a propriedade e o valor que você quer alterar. Aqui eu vou dar alguns exemplos de algumas propriedades simples que podem ser alteradas dentro do documento HTML, como por exemplo a propriedade background color, que altera a cor de fundo de um texto. Vamos ver isso na prática. Eu vou usar o mesmo texto que eu usei no exemplo anterior. Então, usando o mesmo documento HTML de teste, eu vou trocar a cor de fundo do nosso título. Então, dentro da tag H1, eu coloco o atributo style igual, entre aspas duplas, o nome da propriedade, que é o background color. Color, dois pontos, e agora eu digo qual é o valor dessa propriedade que eu quero alterar. Então eu vou colocar aqui yellow, que é para deixar o fundo amarelo. Então é só salvar. Você vai lá no navegador, como já está aberto, é só pedir para atualizar. Então aqui ele alterou a cor de fundo do texto que estava dentro da tag H1 e deixou o fundo amarelo. Você pode utilizar também várias outras propriedades para alterar o seu texto, como font family, para mudar o tipo da fonte do texto, e font size, para mudar o tamanho do texto. Agora veremos como podemos modificar os nossos textos e deixá-los em negrito, itálico ou sublinhado. Para isso é muito simples, utilizaremos algumas tags para isso. Então, para negrito utilizamos a tag B, para itálico a tag I e para sublinhado a tag U. Links HTML. Os links permitem com que o usuário possa navegar entre diferentes páginas HTML. Ele pode ser utilizado tanto em texto como em menus e também em imagens. A sintaxe para se criar um link é a utilização da tag A com abertura e fechamento. Dentro entre a tag de início e a tag de fechamento, você vai colocar o texto, que vai ser o link. E essa tag, ela tem um atributo chamado de href, que vai possuir o link, que seria a página que vai abrir quando o usuário clicar nesse texto. Aqui está um exemplo de um link que, ao clicar no texto acessar o Google, abriria a página da Google. Os links HTML, eles podem ser de dois tipos: absolutos ou relativos. O link absoluto, ele é usado para URLs externas,
Ou seja, como nós vimos no exemplo anterior, o link ele levava do nosso site para o site do Google, ou seja, de um site para outro. Já o link relativo ele é usado para URLs internas, ou seja, ele leva de uma página do nosso site para uma outra página que também pertence ao nosso site. Para inserir imagens em documentos HTML é muito simples. Para isso é necessário utilizar a tag img. Ela é uma tag unária, ou seja, ela não precisa de uma tag de abertura e de fechamento. Então apenas a tag abertura. A tag img ela possui um atributo chamado de src, e dentro desse atributo é especificado qual é o destino da imagem, ou seja, qual o nome e o caminho da imagem a ser inserida no nosso site. Aqui está um exemplo da tag img, onde é inserida uma imagem chamada homem caindo com a extensão .gif. Podemos também fazer referências das imagens. No exemplo que eu mostrei, eu utilizei uma imagem que já estava salva no meu computador, mas você pode também utilizar imagens que estejam salvas em outros sites. Para isso, é só, ao invés de você utilizar o caminho da imagem do seu computador, você vai colocar o link, ou seja, o caminho de onde está essa imagem na internet. Então, quando você abre seu site, o navegador vai buscar essa imagem nesse link e vai abrir dentro do seu site. Agora eu irei mostrar para vocês como que você pode redimensionar a imagem, ou seja, mudar a largura e a altura dela através do atributo style. Vamos abrir lá o nosso arquivo. Então, dentro da tag img, você vai utilizar o atributo style e duas propriedades, que é width, para especificar a largura da sua imagem, eu vou colocar 100, e a medida aqui que eu vou colocar é em pixels, então para isso eu coloco 100 px. E para usar mais de uma propriedade dentro do atributo style, é só separar elas por ponto e vírgula. Então agora eu vou colocar height, que é para definir a altura, e vou colocar também 100 pixels. Então agora é só salvar, abrir lá nosso arquivo no navegador e atualizar. Então agora a nossa imagem da seta ficou com 100 pixels de largura e 100 pixels também de altura. Agora veremos como criar listas em um documento HTML. Então as listas elas permitem um alinhamento de opções. A sintaxe para criar uma lista é bem simples. Primeiro utilizamos da tag ul para dizer que queremos criar uma lista, e dentro do escopo da tag ul nós vamos colocar a tag li para cada elemento dessa lista. Então o resultado desse código HTML seria essa lista aqui. Chegamos ao final de mais uma aula, espero que tenham gostado e aprendido, e até a próxima aula.